O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo e te agradeço, porque escondestes essas coisas aos que se fazem passar por sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, por isso eu te dou graça. Todas as coisas me foram dadas pelo meu Pai, e ninguém vai ao Pai senão por mim, e ninguém vem a mim senão pelo Pai, ou pelo Filho que Ele enviou. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para o vosso espírito, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, inspirado na simplicidade de São Francisco de Assis e no texto do Evangelho que nós acabamos de escutar, eu gostaria de falar de coisas simples, bem simples, narrar alguns episódios da história desse santo e tirar daí lições de vida para os nossos dias de hoje. E gostaria de falar de maneira muito especial para vocês, meus irmãos e minhas irmãs da comunidade do Coque. Porque vocês sabem, se não fosse a pandemia, nós estaríamos hoje celebrando solenemente a festa do nosso padroeiro. O tema hoje é universal, é grande, é tamanho do mundo, a natureza, o meio ambiente. O amor a todas as criaturas é um sentimento que certamente já mora no coração das pessoas, de um modo ou de outro, uns mais, outros menos. O respeito por todas as criaturas, porque quem ama, respeita. O cuidado por todas as criaturas, porque quem ama, cuida. Em São Francisco, esse amor era tão grande que ele foi proclamado patrono da natureza, patrono do meio ambiente, patrono da criação. Um dia, estando São Francisco muito doente e percebendo que a hora de sua partida desse mundo estava se aproximando, mandou que os seus frades o levassem para fora de casa e o deitassem na terra nua. E depois pediu que eles cantassem. A morte estava chegando e ele queria recebê-la cantando livremente, porque não devia nada a ela. Ela, a morte, chegava para tomar o que lhe pertencia, mas ele já tinha dado tudo por amor. E foi assim que ele venceu a morte, podendo chamá-la de irmã. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal. Ele mesmo compôs essa canção para aquele momento, que dizia assim: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão sol, engaste da luz que gera o dia,
e do esplendor de tua glória, imagem, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e irmãs estrelas que criastes no céu, tão claras e tão belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que se arrasta, útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, fonte de calor, que aclara a noite e afasta a morte, belo, jucundo, varonil e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, nuvem, orvalho, firmamento, pelas 4 estações com que asseguras nutrição e saúde às criaturas. São Francisco quis, antes de partir deste mundo, despedir-se de todas as criaturas, cantando. No entanto, esta canção não saiu de sua boca, saiu de sua vida. Ele já vivera a fraternidade com todos os seres criados. Ele já lhes dera toda a ternura, toda a compaixão e toda a gratidão. Sobretudo a gratidão. O que seria de nós se não fossem os outros seres da natureza? Sem a água, sem o fogo, sem o ar, sem as plantas, sem os animais, nós seríamos cadáveres. Não viveríamos nem um dia a mais. São Francisco teve um companheiro chamado Tomás de Celano, que escreveu sua biografia. E ele diz: o santo homem se irmanava com a criação inteira. Ele não permitia que os seus frades retirassem todo o mel das colmeias, porque, dizia ele, a irmã abelha é a primeira que merece o produto do seu trabalho. Ele afastava os vermezinhos do meio da estrada para não serem pisados pelos homens ou os outros animais. Ele não podia ver um pássaro engaiolado sem logo pedir que lhe devolvessem a liberdade. Ele proibia seus confrades de arrancar todas as plantas do quintal. Algumas tinham que ficar para continuar louvando o Criador com a sua beleza. Um dia ele estava pregando debaixo de uma grande árvore para as pessoas, quando de repente um bando de pardais começou a trinar, atrapalhando a pregação. O que fez São Francisco? Ele os enxotou, pelo contrário, começou a pregar diretamente aos pássaros. Queridos irmãos pardais, com seu canto, sua beleza e a sua doçura, vocês são o verdadeiro louvor de Deus. O que é que ele estava dizendo às pessoas? Que aquela árvore era a casa dos pardais, portanto eles não podiam ser expulsos dali. Nós é que teríamos de escutar o que é que Deus está falando por meio dele. Um dia, quando ele chegou a uma pequena cidade chamada Gúbio, encontrou os habitantes armados para matar um lobo feroz que estava atacando as pessoas e os animais domésticos. São Francisco, então, realizou a paz entre as duas partes por meio de um acordo. A população levaria diariamente a comida para o lobo e o lobo não mais atacaria a população. E assim se fez, e a paz reinou. Minhas irmãs e meus irmãos, quantas vezes esse lobo feroz é um irmão nosso, ser humano, faminto e sedento de comida e de atenção. Houve um irmão nosso, famoso, conhecido, nordestino, que um dia também compôs uma canção de protesto contra os maltratos à natureza. Vamos escutá-la mais uma vez, cantá-la de novo, em homenagem a São Francisco e ao compositor dessa canção. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em
livrou. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade da pior, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto, verve solto, mas não pode voar. 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Assum Preto, meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. É assim, muitas vezes, que nós fazemos. Furamos os olhos de Assum Preto para ele assim cantar melhor. Quer dizer, agredimos, maltratamos a natureza para que ela nos sirva de diversão. Como se fossem nossos escravos. Não são nossos escravos os outros seres, são os nossos companheiros que moram conosco nessa mesma grande casa comum. E são livres e devem ser aceitos assim como eles são. Antes que aqui chegassem a esse planeta Terra o primeiro homem e a primeira mulher, milhões de anos, há milhões de anos que já habitavam aqui as outras criaturas e tinham suas próprias regras, e agora nós não podemos quebrar essas regras para satisfazer as nossas ambições. A natureza é infinitamente mais paciente do que os seres humanos. Ela se cala, ela não reclama, ela espera, mas um dia ela se vinga. Lembro que o Papa disse um dia desses: Deus perdoa sempre, falou o Papa. Nós perdoamos algumas vezes, a natureza não perdoa nunca. Pela água que agora nós desperdiçamos, nossos netos, nossos bisnetos vão ter que sofrer as consequências de nossa irresponsabilidade. Vão pagar caro pelo nosso descaso com o seu futuro. Por isso nós podemos agora imaginar os conselhos que São Francisco está nos dando a todos nós. Não maltratem os animais, sob nenhum pretexto, por nenhuma razão. Nunca matem um passarinho. Cada vez que é eliminada a vida de uma ave, cala-se para sempre uma voz que cantava os louvores de Deus. Não joguem lixo nas águas dos rios, dos açudes, dos lagos, das lagoas. Água é vida. Água pura é vida saudável. Água poluída é doença e morte.
E não se calem, protestem contra as fábricas, as grandes empresas que contaminam as águas com os seus detritos. Elas estão destruindo a fonte de vida, sobretudo dos mais pobres. A água é tão sagrada que nós somos batizados pela água. Não tirem ou não derrubem as árvores. E se alguma vez for necessário cortar uma árvore, plantem duas em lugar dela. As árvores são o filtro depurador, purificador da atmosfera, do ar que nós respiramos. Sem árvore, nós respiramos veneno. E não tirem os habitantes dessa terra, as criaturas, de sua habitação natural. Quem de vocês gostaria que arrancassem seus filhos e filhas de sua terra natal e os levassem para São Paulo, para serem exibidos no Jardim Botânico? Se alguma vez tiverem que tirar a vida dos animais para o sustento de suas famílias, que eles sofram o menos possível. A vida deles garante a nossa vida. Como é possível então ainda torturá-los antes de matá-los? E sobretudo, não abuse dos recursos da natureza, não desperdicem. A terra é como uma mãe generosa, tem leite para todos os seus filhos e filhas. Então, vamos nos comportar como as criancinhas. Elas mamam até ficarem saciadas. Quando elas estão saciadas, elas deixam em paz o peito da mamãe. Pois bem, São Francisco, o que ele queria mesmo era construir uma fraternidade universal. Vegetais, animais, seres humanos vivendo como uma grande família que se respeita e se ajuda. Sempre. E queria de maneira especial que as riquezas desse mundo fossem partilhadas. Para que isso acontecesse, a fraternidade universal fossem partilhadas igualmente com todos os seres, especialmente os mais pobres. Então sim, não haveria mais pobre gemendo a sua penúria, nem haveria mais ricos exibindo suas vaidades e seus caprichos. Isso seria o reino de Deus aqui na terra. Depois que exalou o último suspiro, São Francisco foi se encontrar na casa do Pai, com todos os seus irmãos, com Deus, de onde certamente ele contempla a nossa natureza. Conta uma antiga lenda que um dia São Francisco, depois de um bom tempo no céu, começou a andar inquieto pelos corredores do céu. Jesus ficou meio preocupado. Será que ele está armando outra loucura, como ele fazia lá na terra? São Francisco foi ter com Jesus e disse: meu Senhor, o céu é muito bom, eu estou muito satisfeito, é infinitamente melhor do que eu imaginava. Mas eu queria dizer ao Senhor que eu tenho um pedido. Eu tenho saudade da terra de vez em quando. Queria pedir ao Senhor que deixasse uma vez por mês eu ir para a terra e passar uns dias com os meus irmãos pobres e com todas as minhas criaturas. E Jesus permitiu. Por isso, de vez em quando, São Francisco está aqui no meio da gente, a gente nem nota. E eu tenho certeza que nesse momento ele está no meio de todos aqueles que protestam ardorosamente contra a irresponsabilidade dos poderes públicos pelo que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia. Aquilo não é a destruição de plantas, aquilo é a destruição de vidas humanas também. É dali que nós vivemos. Venha em nosso socorro, São Francisco de Assis. Eu acho que Jesus estava pensando não só nos homens e mulheres, mas em todas as criaturas, quando ele revelou a sentença pela qual nós seremos julgados no último juízo no tribunal de Deus. Tudo aquilo que vocês fizeram aos irmãos mais pequeninos, vocês fizeram a mim. Por isso, entrem no reino do seu Senhor. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos,
celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.